Madrugada de 26 de fevereiro de 1959, em costa nordeste de Kolatsiakl, nos Montes Urais. A temperatura está 25 graus, abaixo de zero. Uma equipe de busca encontra algo que não deveria existir. Uma barraca laranja, rasgada, mas não por fora, por dentro, como se alguém tivesse cortado a lona com faca, desesperado para sair, para fugir de algo que estava dentro da barraca com eles. 9 pares de botas. Ainda estavam arrumados na entrada, comida intocada, equipamentos de escalada abandonados. Mas os 9 excursionistas haviam desaparecido na escuridão polar. O que eles viram? Do que fugiram descalços, na noite mais fria do inverno siberiano? E por que 5 deles apresentavam ferimentos internos tão graves que o legista comparou ao impacto de um acidente de carro, sem uma única marca na pele? Bem-vindo ao caso mais perturbador da história da União Soviética. Bem-vindo ao Passo Dyatlov. Janeiro de 1959. 9 estudantes da Universidade Politécnica dos Urais planejam uma expedição de 3 semanas através das montanhas. Não são amadores, são alpinistas experientes, liderados por Igor Dyatlov, 23 anos, engenheiro e veterano de dezenas de expedições. O grupo é composto por 7 homens e 2 mulheres, todos em excelente forma física, todos treinados para sobreviver no frio extremo. O objetivo: alcançar o Monte Otorten, uma montanha considerada sagrada pelos povos Mansi locais. O nome significa "não vá lá" na língua nativa, mas eles foram. Em 27 de janeiro, partem de trem. Em 28, chegam à última vila habitada. Um membro do grupo, Yuri Yudin, adoece e retorna. Ele será o único sobrevivente, apenas por não ter continuado. Os outros 9 seguem para o interior selvagem. A última comunicação é uma carta enviada por Igor, no dia 31 de janeiro. Ele escreve: "Estamos nos preparando para a parte mais difícil. Hoje à noite, acamparemos na encosta. Essa será a última mensagem." Antes de prosseguirmos, eu vou mostrar o que o mapa revela. Madrugada de 2 de fevereiro de 1959. Vênus. Os jovens. Está exaltada em peixes. Eles estavam no seu auge, preparados, unidos, confiantes. Mas Vênus está entrando na casa 4, o túmulo, o fim da matéria. Eles caminham no melhor momento direto para o próprio enterro. Marte. A morte violenta está na casa 8, a 26 graus de Touro. Touro é terra fixa. Marte aqui não corta como vento, ele esmaga, é peso, é massa. E o detalhe mais cruel: Marte está conjunto à estrela Algol, a cabeça da Medusa. Algol rege tragédias que acontecem na garganta, no pescoço, na cabeça, a perca da razão, ou literalmente a perca da cabeça, decapitação. O céu não indica briga, ele indica pressão esmagadora e sufocamento. Quando Igor Dyatlov não retorna na data prevista, familiares pressionam as autoridades. Em 20 de fevereiro, uma operação de busca militar e civil é mobilizada. 6 dias depois, em 26 de fevereiro, a equipe encontra a barraca. A cena é impossível. A barraca estava parcialmente enterrada na neve, mas ainda de pé. Dentro, tudo organizado, lanternas apagadas, óculos de proteção contra a neve, dobrados com cuidado, câmeras fotográficas com filmes ainda não revelados. Mas a lateral da barraca havia sido cortada, de dentro para fora, com cerca de 10 cortes verticais. Alguém usou uma faca para rasgar a própria proteção, contra o frio mortal lá fora. Os investigadores seguem as pegadas na neve. 9 pares de pegadas descalças, alguns apenas de meias, descendo a encosta em direção à floresta, 1,5 quilômetros abaixo. Algumas pegadas eram firmes, organizadas.
outras cambaleantes, como se a pessoa estivesse tonta, sem sinais de luta, sem sinais de pânico, apenas fuga silenciosa. E então, as pegadas desaparecem, cobertas pela neve recente, a 300 metros da linha das árvores. Os buscadores encontram os dois primeiros corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, deitados sob um grande cedro, sem casacos, sem botas, vestindo apenas roupas íntimas, ambos mortos, por hipotermia. Mas há algo errado. O cedro tem galhos quebrados, a até 5 metros de altura, como se alguém tivesse subido ali, observando algo, fugindo de algo, e na base da árvore havia sinais de uma pequena fogueira apagada. Eles tentaram se aquecer, falharam. Nos dias seguintes, mais 3 corpos são encontrados na encosta entre a barraca e o cedro. Igor Dyatlov, o líder, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, todos mortos por hipotermia, todos em posições que sugeriam que estavam tentando voltar para essa barraca, mas nunca conseguiram. E então, a busca para, porque ainda faltam 4 corpos e a neve está caindo forte demais. Maio de 1959, 3 meses depois, a neve finalmente derrete o suficiente para continuar. E no dia 4 de maio, a equipe de busca encontra algo pior. A 75 metros do cedro, em um pequeno vale com um riacho, debaixo de 4 metros de neve, estão os últimos 4 corpos. Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibaut Brignol. Eles haviam construído um abrigo improvisado, com galhos de cedro arrancados da árvore. Estavam vestidos com mais roupas do que os outros. Alguns usavam peças, dos que já haviam morrido. Mas algo brutal aconteceu com eles. O médico legista Boris Vozrojdeny realiza as autópsias. E o que ele encontra desafia qualquer explicação natural. Lyudmila Dubinina, costelas fraturadas dos 2 lados, hemorragia interna massiva e algo mais perturbador, faltavam a língua, os olhos e parte dos lábios. Semyon Zolotaryov, 5 costelas fraturadas, também dos 2 lados, sem os olhos. Nikolai Thibaut Brignol, fratura craniana grave. O osso temporal estava fragmentado. Alexander Kolevatov, sem ferimentos ósseos graves, mas com decomposição acelerada. O legista escreve no laudo: a natureza dos ferimentos é semelhante ao impacto de um acidente automobilístico. A força necessária para causar essas fraturas é incompatível com violência interpessoal. Nota-se a ausência de danos aos tecidos moles externos. Tradução: algo esmaga o peito deles com a força de um carro em alta velocidade, mas não deixa um único hematoma ou arranhão na pele. Como? Isso é possível? É exatamente aqui neste ponto onde a ciência e o mapa astral se encontram. O legista escreveu ferimentos semelhantes a um acidente automobilístico. Perfeito, porque Marte está em Touro. Touro não é velocidade, é massa sólida. Marte em Touro não age como uma faca, age como uma prensa hidráulica. No mapa temos Marte em Touro oposto à Lua em Escorpião. A Lua rege órgãos internos, Marte em Touro é a parede externa comprimindo. Resultado: compressão brutal que quebra ossos por dentro sem tocar a pele, exatamente como o laudo descreveu. E a língua e os olhos arrancados. Algol, a cabeça da medusa, está conjunto a Marte. Algol rege a cabeça, a garganta. Mutilações nessas áreas são a sua assinatura literal. O legistas leu os corpos, eu li o céu, os 2 laudos batem. As autoridades soviéticas concluem a investigação oficial em maio de 1959. A causa da morte é registrada de forma fria, impessoal, uma força natural desconhecida que os excursionistas não conseguiram superar. Nenhuma explicação, nenhum responsável. Caso encerrado. Os arquivos são classificados como secretos
e assim permanecem por décadas. Mas as perguntas não desaparecem. Pelo contrário, elas se multiplicam. Teoria 1. Avalanche. A explicação oficialmente mais aceita. Um evento raro teria atingido a encosta. O grupo, tomado pelo pânico, rasga a barraca e foge para a escuridão congelante. Mas algo não bate. A barraca estava praticamente intacta. Não havia sinais de neve compactada em seu interior. E uma avalanche não explica fraturas internas severas, sem marcas externas correspondentes, corpos quebrados por dentro. Teoria 2. Infrassom. Ventos extremos descendo a montanha poderiam gerar ondas de infrassom, frequências abaixo de 20 Hz, inaudíveis ao ouvido humano, mas capazes de provocar náusea, pânico, desorientação, talvez até alucinações. Eles teriam fugido sem lógica, sem coordenação. Mas, mais uma vez, isso não explica ossos esmagados. Teoria 3. Teste militar soviético. A mais controversa. Nos anos 50, a União Soviética conduzia testes secretos de mísseis e dispositivos experimentais nos Montes Urais. Moradores da região relataram esferas de luz alaranjadas cruzando o céu naquela mesma noite. Um dos mortos, Semyon Zolotaryov, veterano de guerra, passado obscuro, documentação incompleta. Teria ocorrido um acidente militar? Uma explosão aérea não registrada? Oficialmente, nada aconteceu. Teoria 4. O Yeti, a mais sensacionalista. Os Mansi evitavam aquela montanha. Falavam em espíritos, em um lugar que não deve ser perturbado. Um ataque de criatura desconhecida? Essa teoria desmorona sob qualquer análise forense séria. Em 2019, 60 anos depois, a Rússia reabre o caso. A nova conclusão oficial é simples: avalanche rara, mas quase ninguém acredita. As evidências não se encaixam, os ferimentos não fazem sentido. A radiação permanece sem explicação. E as luzes no céu continuam sem resposta, a não ser que você olhe para o céu de outra forma. Até hoje, para o governo admitir o que aconteceu com os excursionistas ainda é muito complicado, porque isso vai envolver a família, pode envolver indenizações, pode envolver uma série de coisas que ainda assim é viável, cômodo para o governo russo. Dizer que essas pessoas foram mortas por um tipo de avalanche ou coisa do tipo, como foi constatado no laudo de 2019. Mas o mapa astral ele dá um veredito diferente, né? O mapa astral, ele, se a gente olharmos para os culpados, né? Aqui nós temos Urano e Netuno. Primeiro, Urano na casa 10. A casa 10 é o topo do céu, também representa o governo, o Estado, a autoridade. Urano, ali no signo de Leão, fogo e luz, indica um evento tecnológico explosivo vindo de uma ordem superior. Não foi a natureza selvagem, foi uma tecnologia vinda de uma autoridade estatal. Urano faz uma oposição ao Sol, isso gera um contraste térmico impossível, um flash de calor extremo no céu, e um frio mortal no chão, né? O calor representado por Leão e o frio representado por Aquário. Isso explica as árvores chamuscadas, um topo sem derretimento da neve na base. Netuno no ascendente, Netuno em Escorpião na casa 1 traz um elemento invisível, a névoa tóxica. Escorpião rege a decomposição, a radiação, os gases tóxicos. Netuno ali sugere que o ar estava envenenado. Pode ser um combustível de foguete, gases corrosivos, algo que cega, desorienta e acelera a decomposição de tecidos moles, né? Como nós vimos em Agol. O que aconteceu naquela noite segue uma lógica fria neste mapa que aqui vocês estão vendo. Urano na casa 10, um teste militar secreto falhou no céu.
uma explosão ou liberação de energia. Netuno indica uma nuvem tóxica que desce sobre a encosta, cegando, sufocando o grupo, forçando a rasgar a barraca para respirar. Isso sugere que a barraca, dentro da barraca, foi invadida por um ar tóxico. Marte, na casa 8, a onda de choque física densa, uma parede sólida atinge os retardatários no vale, causando esmagamento intenso, característico de touro. Eles não fugiram de monstros, eles foram vítimas colaterais de uma máquina de guerra do estado de tecnologia, como mostra a assinatura do estado do mapa em Urano na casa 10, apagando a vida de todos, infelizmente, na casa 8, de 9 pessoas inocentes. 9 pessoas entraram nas montanhas como alpinistas experientes. 9 pessoas saíram, como o maior mistério não resolvido da história russa. Até hoje, turistas visitam o Passo Dyatlov. A barraca foi reconstruída como memorial. Vocês que têm aqui acompanhado o meu canal devem ter percebido que nem sempre um caso extraordinário tem uma explicação extraordinária, mas isso não quer dizer que o extraordinário não exista. O caso do ET de Varginha, que tem aqui no meu canal também, está aí para provar que sim, lá fora há o extraordinário, mas nem sempre o extraordinário é regra. Mais um caso encerrado, dessa vez o culpado foi o Estado soviético. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão de tema, dê like no vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim estar continuando fazendo esse trabalho e até a próxima.